Amanhã, o maior atentado aos Estados Unidos, que marcou a história e provocou mudanças em todo o mundo, completa 20 anos. Hoje, o Afeganistão mostra que as repercussões daquele 11 de setembro ainda são mais atuais do que nunca. 11 de setembro de 2001, 8h46 da manhã. O momento exato em que o mundo mudou para sempre. Na hora em que o voo 11 da American Airlines atingiu a Torre Sul do World Trade Center, a população de Nova York ainda não tinha ideia da proporção do atentado pelo qual passava o país. Às 9h03, o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Norte. Menos de uma hora depois de ser atingida, a primeira torre veio abaixo. As imagens nas ruas eram de terror. A Torre Norte desabou meia hora depois. Ao todo, foram 2.595 pessoas mortas dentro das duas torres, além das 157 que estavam dentro dos dois aviões. Nas ruas de Nova York, ninguém sabia o que estava acontecendo. A maioria nem imaginava que o mesmo se repetia com dois outros aviões. O voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa americana, matando 125 pessoas, além das 64 dentro do avião. Já o voo 93 da United Airlines não chegou ao destino dos sequestradores. Os passageiros ficaram sabendo sobre os atentados ainda durante o voo e decidiram lutar, evitando assim mais um atentado. Os 40 passageiros e tripulantes morreram. A rede Al-Qaeda, liderada pelo saudita Osama Bin Laden, assumiu a autoria de todos os ataques e deu início a uma guerra ao terror por parte do governo americano, na época governado pelo republicano George W. Bush. Militares americanos ocuparam o Afeganistão e realizaram operações em países vizinhos. Acusado de conexões com a Al-Qaeda, o então presidente do Iraque, Saddam Hussein, foi deposto e preso pela coalizão liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Ele foi acusado de financiar o terrorismo e de possuir armas de destruição em massa. Quase 3 anos depois da captura, ele foi condenado pelo tribunal iraquiano à morte por enforcamento. Até que o maior alvo fosse encontrado, foram 10 anos de guerra e ocupação. Osama Bin Laden foi localizado e morto numa casa no Paquistão, em 2011, já durante o governo de Barack Obama. Para muitos americanos, foi a justificativa de tantos anos de gastos militares. 20 anos depois da queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão, em mais um episódio marcante e uma prova de que as consequências daquela manhã vivem até hoje. Foram 2 décadas de ocupação que terminaram com uma corrida contra o tempo para a retirada dos estrangeiros do país e com o Talibã ainda mais forte do que há 20 anos. Mas hoje, os nova-iorquinos já não são mais os mesmos. Os destroços das 2 torres deram espaço a uma longa construção que teve início em 2006 e só foi inaugurada em 2014. O One World Trade Center. É um monumento a quem perdeu a vida no atentado, mas também o símbolo do renascimento, força e resiliência da cidade que nunca dorme. E depois desses 20 anos, 2 vítimas dos ataques terroristas foram identificadas. O Escritório de Exames Médicos da cidade de Nova York abriga milhares de fragmentos de ossos e a identificação é bastante difícil, não apenas pelo tempo que o ataque ocorreu, mas porque muitos foram contaminados por outros fatores, como o tempo que ficaram sob os escombros. Eles informaram que estão investindo cada vez mais em novas técnicas de sequenciamento de DNA para tentar identificar o máximo possível das pessoas que perderam a vida nos atentados de 11 de setembro de 2001.